E aí, tudo bem? Para você que esperou até hoje para ouvir o episódio 2, para assistir o episódio 2 da história do Criatório Quinto Dia, você não vai perder por esperar. Eu vou contar a história do bicudo Gengis Khan, o bicudo que eu sempre falo para todo mundo, meu primeiro bicudo. E vou contar um segredo até o final desse vídeo. Se você tá aí, você vai descobrir um segredo. Será que o bicudo Gengis Khan foi meu primeiro bicudo? Será que não teve nenhum bicudo? O Rafael não teve nenhum bicudo antes do Gengis Khan? Assiste até o final e você vai saber da história. Tem dois pontos muito importantes e eu vou compartilhar com você até o final. Então fica aí, gera expectativa e vem comigo. Curte, comenta, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, aquelas paradas todas aí. Galera, é o seguinte, Gengis Khan, para quem viu o primeiro episódio, vai estar aí o link para o primeiro episódio em algum lugar desse vídeo, no final, enfim, em algum lugar aí vai ter, na descrição também. Vocês ouviram que eu comecei a criar passarinho cachoeira de macacu, criar sério, criar com registro do IBAMA, criar de forma legal, e eu me mudei para São Paulo, interior de São Paulo, para Itu. E essa mudança a gente deu uma repaginada e começou do zero. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ter um bicudo. Eu estava no interior de São Paulo, estava na terra dos grandes mestres, Aloysio Dostes, Geraldo Magela. E a primeira visita que eu fiz no Magela, fiquei encantado com a criação. Primeiro que ele cria de tudo, criava de tudo. Que saudade do Magela. Criava de tudo, de tudo, de tudo. Mas os bicudos dele me fascinaram. Eles tinham um canto maravilhoso, eram uns bicudos enormes e tinham muita fibra. Eu adorei. Fiquei completamente apaixonado por aquilo e queria ter um bicudo. Procurei, até que duro, já com família, casado, 2 filhos, morando de aluguel numa cidade bem longe da minha família. Imagina a situação. Só que eu queria ter um bicudo. E aí foi que eu conheci o Paulo Rui, também saudoso, já foi um advogado de São Paulo que criava canto flauta, tulim. Ele tinha um bicudo lá que ele falou assim: Rafael, tem um bicudo para você. O bicudo é muito bom, repetidor, muito fibrado, e ele não aprendeu canto de jeito nenhum. Serve para você. Me mostrou o bicudo, eu fui lá na casa dele. E ele foi e botou preço no bicudo. Eu vou falar o preço, agora já era. Eu vou falar. Na época, R$2.000. Era quase o que eu ganhava na época de salário. Então era muito, né? Porque era bem puxado. E ele falou assim: poxa, cara, eu vou te vender isso, mas eu quero receber à vista. Esse bicudo vale mais do que isso. E eu falei: pô, não tinha crédito, né? Tô chegando em São Paulo, ninguém me conhece. Fiquei quieto, fui para casa, falei com minha esposa. Minha esposa falou: vai no banco, pega o empréstimo, vai pagar juros, mas você vai lá e traz o bicudo. Foi o que eu fiz, 36 vezes pagando o Gengis Khan. Paguei ele, falei: sábado eu vou buscar. Quando eu tava ligando para ele para dizer que ia lá na Granja Viana, onde ele morava, ele me fala: o bicudo fugiu, tive que pegar ele com uma rede de pesca aqui, um pulsar, passaguar, e machuquei a pata dele. Pode viver o bicudo, mas eu vou te entregar só quando ele estiver bom. E assim foi, fiquei esperando quase um mês até ficar bom. O bicudo foi para minha casa, chegou lá cantando, um show. Ele me emprestou uma fêmea e falou assim: fica com uma fêmea emprestada aí e tal, até você arrumar. Eu não tinha dinheiro para comprar fêmea, né, cara? E nesse meio tempo a fêmea aprontou, eu não consegui galar, todo atrapalhado. E a fêmea também morreu com problema de postura, né? O ovo ficou retido e eu não sabia nada, não tinha veterinário, não tinha nada. Então, pensa num caos. Agora eu tinha uma dívida para pagar de uma fêmea, né? E o bicudo estava sem fêmea. Beleza. Nisso continua a história. Eu consegui comprar uma gaiola muito bonita, pesada, muito pesada. Pendurei naqueles ganchos estrabosfólicos assim na parede, aqueles ganchos em L assim, aquele negócio que fica pendurado na gaiola.
primeira queda, assim, de um lugar alto. Pensa num lugar alto. Caiu, minha esposa falou que aquilo quebrou. Cheguei em casa, o bicudo estava com a asa arriada, assim. E não tinha o que fazer, não conhecia veterinário nenhum e não sabia o que fazer. Liguei para alguns amigos e me falaram para botar um remédio de dor na água e botar o passarinho para descansar e tal. Assim foi feito e falou assim, ó, já era, cara, quando quebra a asa não tem o que fazer. Talvez ele não morra, né, mas não vai conseguir voar, não vai galar, o passarinho vai ficar aleijado. Nesse momento eu apelei para aquilo que era a coisa que eu devia ter apelado até antes de buscar auxílio dos amigos, né? Eu orei, pedi a Deus para curar o meu passarinho e fui dormir. No dia seguinte ele estava com a asa certinha, retinha, em uma situação assim que eu só posso descrever como um milagre. E o passarinho já estava cantando de novo e aquilo foi muito louco para mim. E aí foi, e eu conversando com alguns amigos e tal, comecei a levar o Gengis Khan nos torneios, né? Nos torneios lá de São Paulo. A época era marcação por canto. Todo torneio que eu ia, eu mostrava a fêmea de alguém, né? No estacionamento. Fui num Cobrap, se não me engano, tenho quase certeza, fui num Cobrap em Araçatuba, que um bicudo do Nami cantou 10 minutos. Já tinha começado nos Cobrap, já tinha começado a marcação por tempo. Botei o Gengis Khan na roda, o Gengis Khan cantando muito. A Luísa falou assim, Rafael, tira ele, bicudo que não tem fêmea não aguenta a roda não, você vai judiar do seu passarinho. Aí deixei ele lá na barraca do Fuji. Outro que eu tô com saudade, um amigão. Um japonês de Niterói que também foi para São Paulo. Eu ia na casa dele tomar mineirinho e conversar. Poxa, que saudade. Foi então que, acho que nos grupos de e-mail e tal, eu postei sobre eu estar procurando uma fêmea pro Gengis Khan e tal. E aí eu conheci um camarada que veio se tornar um dos meus melhores amigos, o Gafo. Foi na minha casa, levou duas fêmeas raça do Dunga, se não me engano, e deixou lá as duas para eu escolher. Depois de um tempo eu escolhi, a outra eu devolvi para ele e tal, fizemos um negócio, um show. Outro amigo que nos deixou esse ano, foi vítima dessa doença maldita, esse Covid. Um amigão. Depois dessa, a gente ficou distante um tempo, depois retomou os contatos e ele ia lá em casa assim, acho que se eu falar que ia uma vez por mês, eu acho que eu não tô uma vez a cada 2 meses, eu não tô exagerando. Direto ele ia lá em Itu. Algumas vezes eu fui na casa dele também, era muito maneiro a gente bater papo, comer churrasco. Enfim, Gengis Khan tinha fêmea, começamos a ir para os torneios, começamos a tirar troféu com o Gengis Khan. E nesse meio tempo, o Gengis Khan passou uma temporada lá no Roberto Barros, um amigo do interior de São Paulo, morava a 200 km de Itu. E lá ele aprendeu a galar, tirou alguns filhotes e voltou para casa. A gente mudou de casa, a gente foi para uma nova casa, comecei a construir meu criatório, aí sim, decidido criar. E vou montar o criatório, montei o criatório, comprei gaiola e eu continuava tendo só o Gengis Khan, basicamente. E estava começando a adquirir fêmea, né? Tentar adquirir fêmea, tinha uma filhota, se eu não me engano. Tinha essa outra fêmea do Gengis Khan e por causa dele conheci o Sérgio Avena, um criador de Arujá, São Paulo, multicampeão, ganhou muito campeonato com bicudo. Fui lá conhecer o criatório dele e no final da conversa ele falou assim, cara, quantas fêmeas cabem no seu criatório lá? E conversa vai, eu falei, acho que vai caber umas 10. Cara, ele me prestou 10 fêmeas para eu começar a criar e acho que não criasse eu podia devolver para ele, acho que criasse eu depois negociava com ele. E assim começou o criatório Quinto Dia. Gengis Khan começou a sua jornada de galador para valer. Primeira temporada a gente tirou 3 filhotes, acho que 2 ou 3 filhotes. Na segunda 6, na terceira temporada 12 e a partir daí a gente acho que aprendeu, pegou a veia. Então
O criatório Quinto Dia foi construído, criatório, como criatório em 2006, não, 2003. E começou, né, a coisa em 2003. Em 2006 nasceu o primeiro filhote. Né, muito aprendizado de uma ponta a outra. Claro que isso tudo pode ser encurtado, dependendo do seu poder de investimento, né? Mas o Gengis Khan não foi, você que aguentou aí a curiosidade, o Gengis Khan trouxe muita alegria, ele virou um amigo esse bicudo, deu muito filhote bom. Eu tenho filhas dele aqui até hoje, a Moriá e a Ruth, e um amigo meu aqui de Niterói tá com um Android, outro filho dele, que já não enche mais ovo e por isso ele não está aqui no Quinto Dia, mas está perto. Mas ele não foi meu primeiro bicudo. Você que aguentou esperar aí, você deve estar se imaginando, pô, você sempre falou, a maioria dos meus amigos também já ouviram isso, sempre falei que o Gengis Khan foi meu primeiro bicudo e tal. Ele não foi. Em Cachoeira de Macacu, numa das negociações que eu fiz lá de trinca-ferro e tal, apareceu um bicudo para mim. Só que apareceu o bicudo, ficou 2 dias, um cara gostou e eu negociei, foi embora. Logo depois eu comprei um outro bicudo, lá do Marcílio Piscinini, mas passou pouco tempo, eu tive que me mudar, ele ficou para lá também. Todos os passarinhos que eu transferi lá, ele ficou também para trás. O Gengis Khan foi meu primeiro bicudo bom, primeiro bicudo para valer, sabe? Primeiro bicudo que eu peguei e levava onde eu queria levar. Ele cantava, o canto era feio, mas ele foi o primeiro bicudo bom, né? E o primeiro bicudo de torneio, o primeiro bicudo que não fazia vergonha onde ia, o primeiro bicudo que ficou, né? Que desenvolveu relacionamento. E por isso, na minha cabeça, a Gengis Khan foi o primeiro. Os outros eu não lembro nem o nome, não lembro nem se tinha nome, né? Engraçado isso daí. E isso traz pra gente uma lição importante, né? Você, quando você for começar a criar bicudo, você que ainda não tem bicudo, mas tem vontade, tenta começar com um bicudo bom, que seja filhote ou adulto. Filhote você vai ter que escolher pela genética, pelo criador também. Mas quando você for começar, tenta começar com um bicudo bom, porque se você tiver um bicudo bom, dificilmente você vai deixar de ter bicudo. A gente às vezes desanima, e eu vejo algumas pessoas, né, durante esse caminho, eu vi pessoas desanimando porque não tiveram bicudos bons. Quem tem um bicudo bom, quem tem o prazer de levar um bicudo na roda, tirar um troféu no torneio, dificilmente vai deixar de gostar de bicudo. O bicudo é apaixonante, o bicudo é um passarinho que tem uma fibra fora de série. De todos os passarinhos é o que mais tem fibra. Muito se fala sobre o trinca-ferro. O trinca-ferro é muito valente, canta num estilo espetacular, mas se você tiver um torneio de bicudo e de trinca-ferro no mesmo lugar, o de trinca-ferro acaba primeiro. Não é à toa que todo lugar o bicudo vai até mais tarde, a última roda acabar. É o que tem mais fibra, é fantástico. O bicudo é um passarinho espetacular. Tem o canto, a possibilidade de aprender diversos dialetos de canto, tem a repetição, tem a beleza, tem o porte e tem a fibra, que é fascinante, espetacular. Então, esse é o primeiro grande ponto dessa história, desse bicudo que marcou a minha vida. Tenho saudade dele, é um bicudaço, era um bicudaço. E o segundo foi que eu sabia muito pouco, né? Eu sabia muito pouco. E depois que ele virou galador, eu nunca mais consegui fazer um torneio com ele. Ele ia pro torneio e desistia, né? Mas nem por isso eu deixei de gostar dele, né? Então, torneio é muito legal, mas torneio não é tudo, né? Torneio é o fim das coisas para quem é competidor. Mas ele continuou dando filhote. E eu acho que isso foi um acaso, né? Foi um acaso, mas que me traz ensinamentos hoje. Meu bicudo, primeiro que eu comecei, eu tive a oportunidade de tirar filhotes bons desde o começo. Não tirei fenômenos, campeões, extra classe, mas filhotes bons, né? Os filhos do Gengis Khan, todos que foram testados cantaram na roda, foram filhos de um bicudo que antes de reproduzir foi testado em torneio. Tudo bem que hoje o Gengis Khan seria um bicudo de 4 minutos, de 5 minutos, o canto dele era muito curto,
Era um bicudo que ganhava troféu na marcação por canto, por quantidade de canto. Mas era um bicudo que tinha muita fibra, né? Então isso, acho que isso me deu uma base para hoje falar o que eu falo sobre criação, né? Da gente tentar criar sempre com passarinhos que a gente consegue testar para a gente poder ter uma qualidade melhor na criação. Então, essa aí é a história, muito resumida, tá? Tem um pouquinho mais de conteúdo sobre o Gengis Khan no site, no link Patrimônio Genético, tem um arquivo PDF lá da história do Gengis Khan escrita, se você gosta de ler, tem coisas lá que eu não falei, que eu dei uma cortada para caber num vídeo mais curto. Então, em algum lugar desse vídeo, na descrição, em algum lugar vai ter o link para o site, você procura lá que você vai achar. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí no comentário, estou respondendo todo mundo 100%. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver algum elogio, qualquer coisa, manda pra gente. E se você quiser compartilhar aí nos comentários qual foi o seu primeiro bicudo, o nome dele, e contar um pouquinho da história, vai ser legal pra gente que está construindo esse canal. Valeu? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?